há um nome grego, philo significa amor e sofia, conhecimento ou sabedoria. Até hoje, os filósofos têm problema para poder definir o nome filosofia. Então chegaram num consenso. Se você perguntar o que significa filosofia, eles vão falar amante da sabedoria. Ou ali que eu coloquei amor pela sabedoria. E esse sentido, quem resolveu, dentro de uma discussão, dentro de que algumas pessoas falam assim, não, mas a filosofia não é só uma ciência. A filosofia ela vai muito além do conhecimento. Então, assim, ficou uma indefinição. Então, Pitágoras, esse homem maravilhoso, com esse nome que vocês podem colocar nas crianças, que com certeza vai ser um gênio, ele definiu e colocou amante da sabedoria ou amor pela sabedoria. Então, em todos os livros que você consultar, você vai buscar uma definição. Se você não buscar a discussão, a definição é amor pela sabedoria. E não poderia ser de uma outra forma. Porque a filosofia nada mais é do que a pergunta: por que essa lâmpada está acesa? Qual a necessidade dessa lâmpada estar acesa? Por que eu estou em sala de aula? Por que eu estou estudando? Então, é os porquês da vida que precisa-se de resposta. E são esses porquês que não vai caber numa matéria tradicional, onde você tem uma regra, onde você tem um conceito, onde você tem uma ciência que define. Quando você pergunta o porquê você nasceu, qual que é a ciência que vai definir isso? Entendeu? Então, a filosofia ela é de uma extrema importância. Embora se houve uma confusão muito grande, em que dizia que a filosofia, de alguma maneira, desafiava a teologia, não. Em alguns pontos, sim, mas não um desafio direto, tá? Não um embate direto, porque, ou quer que não, existe a filosofia da teologia, que estuda o próprio conhecimento teológico. E tudo que nós fizemos até então foi o quê? Filosofia, tá? Então, o que a filosofia estuda? Porque para eu poder iniciar uma matéria ou uma ciência, que ela não deixa de ser uma ciência também, eu preciso definir o campo de estudo. Então, o campo de estudo vai estar na existência, no conhecimento, nos valores, né? E na mente e na linguagem. São 5 campos. Então a existência são as perguntas. O conhecimento é para saber se aquela informação que chegou até você, se é uma informação correta, se ela tem procedimento. Os valores são os princípios, né? Aquilo que rege sociedade, crença, até mesmo, né, tribos, tem algumas tribos que diferem de outras. A questão ética que tudo que você fizer, se você for fazer ética cristã, tem o que você pode respeitar, né? A colocação do respeito, tanto como negócio, como igreja, como estudo, como medicina, tudo tem um padrão ético, tem algo que se chama, você não pode ferir a ética, você não pode passar dessa linha dependendo do campo que você atua. Tá? Então, muitas pessoas não dão valor à ética, mas toda matéria tem a ética. Se você não respeitar aquilo que você propôs a ser e a fazer, se você quebra essa linha, não tem como você, muitas vezes, até ser líder de si mesmo. A mente, o que a filosofia vai estudar a mente? A questão da psicologia. Porque, vemos e comemos, o nosso físico é a nossa cabeça é outra. Tem mentes doentes, tem mentes sadias, tem mentes que são brilhantes e daí vai. E a linguagem? A linguagem nada mais é do que aquilo que nós se comunicamos e falamos. Qual é o objetivo da filosofia? Tudo que nós fazemos na vida tem um objetivo. Quando nós estamos dentro da igreja, a gente tem um objetivo. Qual é o nosso objetivo dentro da igreja? Alguém sabe dizer? O objetivo, gente, é a finalização. Tipo assim, se você trabalha, é para você receber o seu salário. Esse é o objetivo. Você não vai trabalhar além do amor,
para algumas funções, mas você trabalha porque você quer receber. Se você vai buscar algum entendimento de cura, você quer ter uma resposta decisiva. O objetivo é ser curado da enfermidade. Então, qual é o objetivo nosso dentro da igreja? Alguém arrisca dizer? Crescimento espiritual, não. Partes. Mas sim, não é o objetivo. Ser salvo. Salvação. Olha que interessante. Nós entramos dentro da igreja com o objetivo de sermos salvos. E o que está acontecendo hoje? Esse objetivo não está sendo claro. As pessoas entram na igreja em busca do quê? De sucesso. Não é mais a salvação. Então, muitas vezes, até por uma questão material e espiritual, os objetivos da nossa história de vida, elas não são claros. De repente, a pessoa está ali batalhando. Vamos supor, vocês estão fazendo teologia hoje porque vocês têm um objetivo: adquirir conhecimento. Pronto. Então, se você, de repente, não conseguir, é vão. E aí, a filosofia tem como objetivo o quê? O conhecimento único da verdade. Por isso que eu acho um pouco exagerado quando as pessoas falam assim, o cristão não pode pensar em filosofia. Não, muito pelo contrário. Ele tem que indagar, porque a palavra de Deus é a verdade, segundo as nossas crenças. E nós buscamos a verdade. E se o objetivo da filosofia, esse é o objetivo geral da filosofia, tá? Está aqui dentro da filosofia cristã, mas pode pegar lá, pré-ENEM, vestibular, faculdade, para entrar na USP. O objetivo é o conhecimento pela verdade. Valores de ideias e raciocínio lógico. Porque ele quer colocar a verdade, o valor e a realidade. Olha que pontos lindos, gente. Não tem... Seria muito lindo um cristão ter isso como base. Verdade, valor e realidade. Parar de viver no mundo da irrealidade. Parar de não dar valor para as coisas e viver a verdade. Nós vivemos uma vida de mentira. A grande maioria das pessoas vive, aparentam, fazem coisas para aparentar que estão bem. É nós. Por isso que surge a filosofia. Nós não damos valor para o que nós temos, tá? Nem por esse momento, pela oportunidade de estarmos numa sala de aula, a gente não dá valor para essas coisas. E nós criamos uma irrealidade. Nós achamos que as coisas é como um sonho. Só que o sonho, ele tem que ter objetivo. O sonho tem que ser perseguido, o sonho tem que ser realizado. Por que é tão importante estudar a filosofia? Tá? Para desvendar os mistérios da nossa existência. Não é ruim você perguntar, existe Deus? O pessoal tem medo dessa pergunta, né? Já me perguntei muitas vezes isso. Ótimo. Daí passou Desculpe. Pode falar. Isso foi na escola quando eu estudava. No terceiro ano, terminando. Era um debate tão grande quando entrar na filosofia, né? Existe Deus, existe o professor, sabe? Ele manejava de uma tal maneira, sabe? Esse é o trabalho dele. E isso, na filosofia, você ficava assim, ó. Porque a gente tem que perguntar e essa resposta ela tem que entrar aqui, ó. É verdade. Porque não adianta você falar assim, me falaram que tem um Deus. Mas você, qual é a sua verdade acerca desse Deus? Qual é o valor que você dá para esse Deus? E qual é a tua realidade histórica acerca desse Deus? Então, aí o debate entra. E aí as pessoas falam, não, você não pode tocar nisso, você não pode ofender Deus. Mas, gente, Deus, ele é dono de todo o conhecimento. Se nós estamos falando ou tendo ideias, é porque ele está permitindo, segundo as nossas crenças. Não é isso? Aí o filósofo, vamos supor, se tiver um filósofo ateu que não acredita em Deus, ele vai tentar argumentar esta verdade dele dentro de uma teoria. Mas a partir do momento que você entra no embate para negar alguma coisa, para que você vai negar se não existe? Se entra a necessidade de negação, é porque entra também a possibilidade da existência.
Então, não tem, é como se você tiver um filho. Sabe, se você tiver um filho, a verdade está ali, você teve o filho. Para que você vai negar que você não teve um filho? Se você não teve, você não teve. Não tem a necessidade da negação. Então a própria filosofia, ela responde essa questão, tá? Mas são questões que a gente vai lidar lá para frente. O que eu estou passando é só a questão da filosofia, da introdução, para vocês terem esse entendimento, para depois a gente começar nossos embates. O campo que é da investigação filosófica são dois: a análise e a especulativa. Essa especulativa aqui, para nós, é o nosso problema. A análise não dá problema nenhum dentro da teologia. Mas quando os filósofos vai pela especulação, e o nome já diz, eu quero procurar um fim onde não existe. Eu quero criar uma situação. O que é você especular? Você esmiuçar um assunto que de repente já tem uma resposta certa. Então, a especulativa é que muitas vezes vai bater de frente com algumas questões teológicas. E aí eu vou mostrar depois quais. Qual que é a disciplina que compõe a filosofia? Isso também, que eu passei aqui, eu resolvi passar todos, porque para vocês terem uma noção geral. Então, é a mesma coisa. Qual que é as disciplinas de um estudo teológico? Eu acabei de entregar uma grade para vocês de teologia avançada. Essas são as disciplinas que compõem essa grade. Então, quais são as disciplinas que vai compor a grade da filosofia? A ética, em primeiro lugar. Filosofia social, vai estudar como que a sociedade se comporta. Não tem como uma pessoa dizer que a sociedade de Israel, da época de Cristo, é a mesma da nossa. Mudou muita coisa. Palavra não muda, que é os valores. Mas a composição histórica é outra, não adianta falar que não. E o cenário político, então a filosofia ela tem essa destrinchar. Claro que a gente tem matérias em particular, que é sociologia, né, que vai trabalhar também a questão da política. Agora, o que é a estética? Que matéria é essa que a filosofia trabalha? A estética, gente, nada mais é do que a composição de um texto. Por exemplo, qual é a beleza que tem? Eu vou chutar aqui qualquer salmo. Vamos lá, Salmo 123. Qual é a beleza que tem no Salmo 23? Aquela musicalidade, o tom, a maneira como ela foi escrita, como ela soa como sentimento para nós. Então, a estética, essa matéria, ela só vai trabalhar nesse campo de estudar aquele texto. Mas a beleza do texto. Olha você ver que coisa, por isso que fala que os filósofos são meio maluquinhos. Então você vai pegar um texto ou um capítulo, no caso esse livro, esse é um tema bem complicado, vou colocar outro tema aqui. Mágica Atração, certo? É um livro de romance. Então o que o filósofo ia fazer? Ele ia ver se esse tema, se a composição desse livro, se ela tem uma beleza, se ela... Porque pode ter 50 atores escrevendo a mesma história, mas qual história ficou mais bonita, mais elaborada, a linguagem ou mais profunda? Eu vou colocar, esse homem aqui, no mínimo, deve ter estudado essa estética. Porque tudo que foi de palavra difícil, ele colocou nesse livro. Eu leio, eu falo, é português ou é russo? Porque eu não entendo. O cara falando... Então, ele usou a estética, ele abusou daquilo que ele podia falar assim, essa palavra é difícil, eu vou colocar, porque eu sei que eles não vão entender. Acho que foi esse o objetivo. Então, a estética. Então, entra muito na questão da poesia, mas só que todos os sentidos, tá? Da letra. A lógica, então você vê aqui, ó, só para resumir, isso é arte. Isso daqui é razão. Por que a lógica? A lógica, eu tenho que saber se aquilo é verdade, é uma história real ou uma ficção. Se a minha mente está produzindo aquilo ou se é realidade. Então, é o pezinho no chão. Não tem nada a ver com
e a gente acha que, eu vou para as nuvens, estou sonhando. Não, ele quer saber se aquilo é verídico. Filosofia da religião. Então você vai ter o quê? O conhecimento da religião. Vamos lá, se a gente pegar o conhecimento, vamos colocar uma religião que compõe muito o nosso dia a dia. Tem muitas pessoas que se identificam com espiritismo. Só que no campo do espiritismo nós temos o quê? A mesa branca, o baixo espiritismo, espiritismo médio e alto espiritismo. Olha lá. Só que o que a maioria das pessoas vivem é o espiritismo da mesa branca, que não faz mal pra ninguém, gente. Agora, quando você vai pro baixo espiritismo, a coisa complica, entendeu? O alto é outros 500. Mas aí o que acontece? Muitas vezes dentro da... Isso aqui é uma religião, certo? É uma identificação, como o judaísmo, como o cristianismo. E outra, não separe, o cristianismo o católico está junto com o cristianismo. Catolicismo, sabe, nós somos cristãos, eles também é. Inclusive eles falam o seguinte, que eles são cristãos e nós somos evangélicos. Porque nós que separamos isso. Que na verdade quando o Martinho Lutero cravou lá, o catolicismo era os cristãos. Então ele falou, não vou ser cristão não, vou ser evangélico. Então a gente é que muda o termo. Então quando a gente fala de cristão, na verdade nós estamos falando do tradicionalismo, que é a Igreja Católica iniciou tudo. Aí quando nós falamos, aí vamos colocar uma divergência do termo da religião dos evangélicos é pentecostalismo. Você vê que coisa engraçada, né? Eu tenho aqui evangélicos, certo? É uma classe evangélicos. Tá, é uma classe de religião. Porque nós, infelizmente, a gente fala que a gente é cristão, mas no termo original da palavra somos católicos. Nós somos evangélicos. Mas no meio do evangélico tem o quê? Os pentecostais, né? Os caras de fogo. Pentecostais. Depois dos pentecostais, nós temos os neopentecostais. O que é o neo? É o novo. Essa palavra neo significa novo. Neopentecostal. Por quê? O pentecostal... Ele é Cristina Maria da Silva, sainha, blusinha com manga, tá? E etc. Sem maquiagem, sem nada. Esse é o pentecostal, tá? Existe o porquê chegou esse termo pentecostal. O não pentecostal, ele também tem o batismo com o Espírito Santo, só que ele usa calça. Entendeu? O não pentecostal, nós temos aí algumas religiões que se identificam. E nós temos os pós-pentecostais. Já é um novo grupo, tá? E esses pós, além deles usarem a calça, eles também acreditam nos pontos de luz. Entendeu? Eles acreditam na força da natureza. É os caras mais completos, os pós-pentecostais. Eles abrangem tudo, tá? E aí são os mais evoluídos da nossa classe de evangélicos, tá? Então, inclusive, as pessoas não entendem, tá? E não estão conseguindo ver que o que os pentecostais diziam, que não era pra gente se misturar com a questão de mídia, com a questão, né, televisiva, os pentecostais diziam, os pentecostais se envolveram e os pós-pentecostais aparecem em Faustão, aparecem, sabe? Porque eles, gente, de onde vocês imaginaram, não criticando essa ação, longe de mim criticar, tá? Mas de onde a gente podia imaginar, ou que sentido faz um cantor evangélico ir no Faustão? Se dentro desse início aqui tinha que haver uma separação. Ah, mas você viu que honra, que glória. Os caras estão tudo indo pra lá. Mas que honra e glória pra quem? Para eles mesmos. Entendeu? Mas só que hoje é muito comum isso. E a gente aceita, a gente fica feliz. Obviamente que quando chega uma pessoa nesse lugar
que não era pra... É a mesma coisa, chegar um pastor lá no centro espírita. O que ele tá fazendo lá? Não é o ambiente dele. Você entende? Mas é o que mais tem, né, Tia? Mas, você tá vendo essa mistura que tá acontecendo? Então, tá perdendo raiz, tá perdendo. Então, os pós-pentecostais, eles acreditam em tudo e vivem tudo. Não tem diferença para eles. E é uma categoria, tá? É por isso que eu falo, em que classe nós estamos? De momento, eu já aceitei que eu sou evangélica, que eu também não sou muito tradicional, não. Eu já aceitei isso. Mas, uma vez que eu aceitei que eu sou evangélica, em que ponto que eu tô? Qual que é o meu ponto daqui? Tá? Então é isso que a gente tem que defender. Então a filosofia, quando ela vai estudar a religião, ela vai estudar em que ponto nasceu isso daqui. Mas ela vai tentar entender isso daqui, ela vai tentar entender isso. Ela não vai levantar a questão crítica. Se está certo ou se está errado. Quem faz isso? A especulativa. Certo? Ela que levanta a questão. A analítica não, ela só analisa. Como que o espiritismo chegou, como que o evangélico aconteceu, que momento foi esse da história. Então você tem esse conhecimento. Aí você tem a história da filosofia. Por quê? Tudo que existe, desde a biologia, a matemática, não tem ali, falaram que é o pai da matemática, né? Então todas essas matérias que regem o nosso campo científico têm uma história. O porquê que a filosofia não teria uma história? Quando é que começou essa história? Então ela também tem essa parte que todas as matérias têm, e aí tem a outra parte que parece que é igual, que é a filosofia da história. Ou seja, é o questionamento de quando surgiu essa história. Porque essa história não se tem uma definição completa. Quando é que surgiu o campo da filosofia? Quando que aconteceu? Quem foi o primeiro filósofo? Aí eles vão colocar lá para Sócrates. Claro, Sócrates começou a falar e registrar as coisas. Mas a filosofia começou muito antes dele. Então, aí é o questionamento. A filosofia da ciência. A gente sabe que a ciência é um campo preciso. Eles observam e se deu certo, eles fazem. Mas a gente sabe que a ciência falha também, tá? Lá vendo uma matéria aí de muitas pessoas que tomaram uma determinada vacina, que na época foi feita campanha para as crianças de 12 a 14 anos tomarem, e hoje mais de 54 estão com problemas de epilepsia. Então, e olha, se nós estamos falando de uma ciência, de uma vacina que foi testada e que não daria problema nenhum. E agora, até proibiu essa vacina. Olha se vê a situação. Aí, a filosofia também vai questionar a ciência. E aí, nós temos a epistemologia. É um nome que parece que dá um nó na nossa cabeça, mas nada mais é essa epistemologia do que... Deixa eu ver aqui, porque eu não falar besteira. Tá. Ela nada do que é a questão do conhecimento, tá? Mas do conhecimento geral. Então quando a gente fala assim, olha, eu estudei, é porque os filósofos, eu não sei porquê, gente, conhecimento geral. Eu não sei porquê que eles têm essa necessidade de colocar uns nomes difíceis deles. Claro que tem um significado. Então, a gente fala assim, se eu falar assim, Camila, você me faça a epistemologia desse livro para mim. Sabe o que você vai ter que fazer? Estudar a história, matemática, física, biologia, todos os campos da ciência. E se perguntar. Então, a epistemologia nada mais é do que um conhecimento geral, e aí entra até a questão da questão da existência, tá? Até dessas indagações do homem. Então, mas para ficar mais fácil, é conhecimento geral, tá? A metafísica, o nome já diz, é além da física, tá? Metafísica é os sonhos, são colocados aí sonhos, visões, testemunhos, né? Que nós usamos a palavra testemunho, mas seriam relatos de coisas que inexplicáveis. Uma pessoa levantar depois de 3 dias de morto, a pessoa saber o que vai acontecer amanhã. Então a metafísica é esse campo, e aí é o campo mais gostoso de estudar da filosofia, porque é o campo místico, tá? Metafísica é o campo místico
da filosofia. Lembrando que a filosofia é conhecimento, e conhecimento é pergunta. Isso é questão de prova. A filosofia da mente nada mais é do que a psicologia, tá? Vocês estão colocando isso na frente, né? Vocês estão colocando, né? Filosofia da mente, coloca na frente, psicologia. Coloca aí na frente. Mente. Psicologia? É. Filosofia da mente, coloca a psicologia. Que é quando você está triste, alegre, feliz, quando você está irritado, quando você quer matar um mundo, quando você não quer. Filosofia da mente. Coloquei, Entre parênteses, você vai colocar psicologia. Na frente da filosofia da mente, ou num cantinho aí que dá para você entender. Colocar o que você falou? Psicologia. Então, a metafísica vocês colocaram aí, né? Além da física, o campo místico da filosofia. Então, ok. Teoria da ação. A filosofia vai estudar esse campo que é muito legal. Além da física, O campo O campo místico da filosofia. isso. Aí, vai escrever confuso. Física, como é que é? Metafísica, além da física, que seria o nome pra gente ficar mais familiado, né? E o campo místico da filosofia, que é o que estuda as doideiras. Ai, que da hora. As doideiras é muito legal. As doideiras. As tribulações. Tem gente que é tribulada, não sabe nem o que está tribulado. Esse aí que você falou é Metafísica. metafísica. É. Aí vai na frente, vai escrever alguma coisa, né? Vai. O que você falou? Escrever além da física, deixa eu ver onde você colocou aqui. É metafísica. Porque o primeiro é além Essas câmeras. da física. Sabe por que esses nomezinhos? Presta atenção aqui. Porque depois da prova. Não precisa ter medo não, velho. É só estudar. Só para estudar. Eu só copiar no lugar certo. É. Depois lê as perguntas. A metafísica é o campo místico da Filosofia. Aí, a última aqui, disciplina é a teoria da ação. É aquele famoso ditado. Toda ação existe uma reação. Então, ela vai deduzir uma situação e ver qual que seria a reação da pessoa normativa. Porque, geralmente, uma ação, ela não é generalizada, a reação. Porque cada um tem uma reação de uma forma diferente. Mas existe esse campo para entender que, dependendo dessa ação, a grande maioria vai fazer a mesma reação, tá? Lindo, né? Filosofia linda. Bom, saindo daí, tudo isso daí é o que as disciplinas que compõem a filosofia, ou seja, temos que trabalhar esses campos. E eu vou mostrar para vocês, porque uma coisa é falar a teoria, a outra é a prática. Ó, eu coloquei as disciplinas numa pergunta de texto bíblico, tá? Que nós vamos escolher esse texto junto. E aí qualquer texto bíblico vocês vão aplicar as perguntas da filosofia, para você ver que os caras não são doidos não, eles têm razão porque que eles perguntam aquilo, e aí de repente, dependendo da resposta que a gente tem, a gente fala, nossa, que bacana, que legal, cheguei numa verdade aqui que não sabia. Aí aqui, o método, ou seja, qual que é a diferença de disciplina para o método? É aquilo, você tem uma receita de bolo, é a disciplina, é o que vai na receita. O método é a maneira como se faz, tá? Então, aí você tem lá, uma das metodologias que ele usa, a mais famosa de toda é maêutica. Porque a gente vai falar sobre perguntas, interrogações, tá? Então foi o método que Sócrates utilizou. Muitas pessoas desprezam a filosofia, principalmente estudantes de universidade, e aí você tem aí os filósofos que acham um absurdo não serem reconhecidos dentro do seu campo, da sua ciência, porque a filosofia ela não tem laboratório.
Já pararam para pensar? Toda ciência existe um laboratório. Se você é professor de língua portuguesa, que é o meu caso, a qual eu não falo língua portuguesa corretamente, não sei se vocês perceberam, qual que é o meu laboratório? A biblioteca, certo? Ou então tem lá o Museu da Língua Portuguesa, esse é meu laboratório. O médico tem o seu laboratório, o matemático tem o seu laboratório. Todas as disciplinas têm laboratório. Qual que é o laboratório da filosofia? Não tem, gente. Porque ele só está usando isso aqui, ó. A pergunta. Então, na verdade, seria o argumento, tá? O laboratório dele seria o argumento. Então, o Sócrates desenvolveu a questão da pergunta. Agora tem lá o método Zenão, que é um dos alunos de... Como que é o professor dele? Peraí. É é esses nomes. Cadê o Zenão? Deixa eu ver. Disciplina. Método. Ele é o aluno de Parmênides. Já ouviu falar desses caras aqui? Parmênides, um grande filósofo. Ele foi o melhor aluno do Parmênides, tá? Parmênides, ele criou uma teoria múltipla. Ou seja, o que Parmênides disse, desafiando a própria filosofia, é que não, a verdade ela pode ser múltipla, tá? Esses três campos podem ser múltiplos. Aí o Zenão, que é um dos melhores alunos do Parmênides, falou, não, tá errado, professor. Não existe multiplicidade. Existe uma linha única entre o A e o B, verdade. Entendeu? Então, assim, olha o que ele criou. Eu não sei que isso é tão interessante, mas toda a ciência do cara está entre o A e o B. O que ele está dizendo? Você pode transpassar, pular do A para o B, e nesse meio aqui não tem que ter multiplicidade, que era o que o Parmênides defendia. Tem que ter uma linha reta. Eu tenho que ter um caminho. Então ele ficou famoso por isso. Embora o Zenão foi muito feliz nessa questão que ele colocou da linha reta. A gente sabe que alguns campos da mente não tem linha reta. Não tem. Então, ele foi feliz, vamos supor, na ciência, ele foi feliz na linha dos conhecimentos gerais, mas na ação e reação da mente, e muitas vezes até da questão da estética, não tinha como ter linha reta, tá? Então, ele foi feliz aí em 80% dos seus interrogatórios. O próprio Aristóteles inventou o método dedutivo, ou seja, em outras palavras, para a gente entender o método de Aristóteles, era jogar o verde para colher o maduro, tá? Criar uma situação, dependendo do que a pessoa